Olá, pessoal. Estamos chegando aí na nossa sétima semana, né? Já estamos na nossa sétima semana, completando exatamente 2 meses, né? Do último dia de aula, foi dia 13 de março, né? Já estamos em 13 de maio. Então a gente está indo para o módulo 6, né? Na nossa sétima semana e vamos fazer mais alguns exercícios desse módulo 6 para concluir esse módulo que encerra o livro 1, beleza? Então a gente continua lá em domínios morfoclimáticos, né? Essa grande característica aí das regiões brasileiras, de cada região. E a gente vai para o número 1 da página 447, estava confirmando aqui. Então vamos lá. Determinado bioma brasileiro apresenta vegetação conhecida por perder as folhas e ficar apenas com galhos esbranquiçados ao passar por até 9 meses de seca, né? Essa é uma questão bem direta, né? Bem específica, falando de um domínio morfoclimático brasileiro. E quando a gente fala de 9 meses de seca, só tem um, né? Que é a caatinga. Então já vou começar logo dando gabarito. Então vamos analisar outros aspectos da caatinga. Como, por exemplo, né, ele fala galhos esbranquiçados. Então a caatinga, ela tem essa característica. Inclusive o nome caatinga vem disso. É um nome que se refere à vegetação assim acinzentada, meio esbranquiçada, tá? Quando ele fala perder as folhas, conhecida por perder as folhas em determinadas épocas do ano, a mesma coisa, a gente sabe, né, que a vegetação do tipo xerófita, ela perde as folhas durante parte do ano para não deixar a umidade, a água que está nela sair, né, não liberar a água para o ambiente. Então ela perde as folhas porque é justamente pela folha, lembra lá da Amazônia, da evapotranspiração, é pelas folhas que a árvore faz essa liberação de líquido, né, que a planta faz essa liberação de líquido. Continuando, as plantas podem acumular água no caule e na raiz, justamente para não ficar sem água durante os períodos de seca, além de apresentarem folhas pequenas, que em algumas espécies assumem a forma de espinhos. Mesma coisa, esse mesmo mecanismo que faz com que a planta diminua sua perda de água, perca menos água, beleza? Folhas pequenas, lembrando, né, para comparar, por exemplo, né, com a Amazônia, que tem as folhas enormes, beleza, pessoal? Então, no final, ele pergunta qual região fitogeográfica, que é um sinônimo, né? Alguma coisa que se refere a bioma, a domínio morfoclimático, não se preocupa com isso. Qual região fitogeográfica brasileira apresenta plantas com essas características? Cerrado, ele também é um bioma, um domínio morfoclimático em que não há água assim abundante o ano inteiro, mas não chega a ficar 9 meses sem água, tá? Pantanal é uma área alagada, né? Não tem como a gente pensar no Pantanal com seca de 9 meses. Caatinga é o gabarito, letra C. Letra D, Mata Atlântica e letra E, Floresta Amazônica. Quando você está falando de floresta, você está falando de áreas que têm abundância de água. Legal? Então agora vamos continuar aqui, ainda na página 447, na número 2. Na número 2, ela também é uma questão bem específica, tá? Bem parecida com a outra, bem diretona, assim, que fala de um outro domínio, né? Já tô dando uma dica aí que não é a letra D, que Caatinga, não vai repetir a Caatinga. Beleza? Então, número 2, mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas deste bioma. Pô, aí já dá pra matar a questão, né? Mata de terra firme, mata de várzea, né? Aquela que está na beira do rio, que de vez em quando alaga, de vez em quando seca. E igapó, aquela vegetação que fica realmente com as raízes dentro da água, praticamente a gente só vai encontrar na Amazônia, né? Uma vegetação igapó, você ainda encontra alguma coisa parecida, né? Nos manguezais e tal, mas esse tipo de diferenciação entre três tipos de vegetação, você só encontra na Amazônia por quê? Porque é lá que tem o rio Amazonas, né? Só um rio do tamanho do Amazonas faria essa variação
entre estações, né, entre períodos do ano, em que determinadas terras, áreas enormes, fiquem alagadas e depois elas voltem a passar meses secas, né, sem muita água. Então, seca que eu digo naquela região, tá? Naquela área. Então, assim, para você ter esse tipo de fluxo, esse tipo de dinâmica, só um rio muito grande para fazer isso, beleza, galera? Continuando, em razão do processo de uso e ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos naturais realizadas nas últimas décadas, este bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores extensões de floresta nativa do Brasil. Mais uma dica, claro, qual é a maior extensão de floresta nativa do Brasil? Obviamente a Amazônia, né? A Amazônia é enorme, a Amazônia ainda corresponde, mesmo com todo o desmatamento, a metade do território brasileiro, é muita coisa, tá? Ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente cessado, então é isso aí, não foi completamente cessado, mas continua sendo e provavelmente por muito tempo ainda vai ser a área mais protegida do Brasil na proporção do seu tamanho, tá? O desmatamento é muito grande, mas como ela também é muito grande, a proporção de terra ainda preservada permanece alta, beleza? Não que isso não seja importante, não que isso tire a importância da preservação, tá legal? Então o texto refere-se ao bioma Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Caatinga e ao último, amazônico. Né? Então, a ideia do início lá de Mata de Várzea, Igapó e Terra Firme, só com um rio grande do tamanho do rio Amazonas para a gente ter isso, né? E no final, quando ele fala que é a área mais protegida, né, mais preservada ainda, que ainda tem muitas áreas nativas, aí a gente tem certeza que é a Amazônia, beleza? Vamos passar agora para o próximo exercício. Então, galera, o próximo exercício que a gente vai fazer é da página 448, número 6. Separei também mais um exercício parecido com os outros, tá? Bem diretão, cada um falando sobre um bioma diferente, cada um falando sobre um domínio morfoclimático diferente, tá legal? Nesse caso aqui ele fala de bioma, ele usa o termo bioma, né, que está incutido dentro, está inserido dentro dos domínios morfoclimáticos que a gente já conversou. Tá bom? Então, esse não é caatinga nem floresta amazônica, né? Já adiantando. Ele diz assim: a extração de madeira, especialmente do pau-brasil, os ciclos do açúcar e café e o desmatamento para a instalação de indústrias são eventos de nossa história que contribuíram para a degradação desse bioma que é, né? Falou em pau-brasil, galera, onde os portugueses tiravam o pau-brasil aqui no nosso país? No litoral. Né, os caras fizeram as feitorias no litoral, né, o pau-brasil é retirado, a Mata Atlântica, né, já dando aí o gabarito, ela é devastada através da extração do pau-brasil desde 1502. Foi praticamente a primeira atividade, o primeiro movimento de colonização do Brasil, quando o Brasil nem era ainda oficialmente, né, colonizado, não tinha praticamente ninguém aqui ainda, vinham só algumas expedições, catar pau-brasil e ir embora, tá? Então em 1502, logo depois, né, nos primeiros 2 anos aí, após o descobrimento, após, né, a oficialização, né, da descoberta do Brasil, há muita discussão sobre isso, mas não vem ao caso agora, os caras já começaram, né, não tinha agricultura, não tinha nada ainda, não tinha nem gente aqui praticamente, não europeus, né, tinha os índios, mas os caras já começaram a tirar pau-brasil, tá? E eles começaram a fazer as feitorias, né, aquelas estruturas para guardar o pau-brasil, para mandar para a Europa e por aí vai. Então depois ele fala os ciclos do açúcar, o açúcar principalmente no Nordeste e café aqui no Sudeste. De novo, onde que aconteceu isso? No litoral, né? Litoral do Nordeste, litoral do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. E o desmatamento para a instalação de indústrias, onde que foi onde que foram as áreas de maior intensidade na industrialização do Brasil? Rio e São Paulo, né? Não é por acaso que a gente, que aqui no Sudeste estão as duas maiores metrópoles do país, né? As duas maiores capitais do país, Rio e São Paulo. Então, duas metrópoles nacionais com importância para o país inteiro, né? Trazendo um pouco para o nosso momento aí, quarentena, não por acaso Rio e São Paulo
continuam sendo, eu não acompanhei os números dos últimos dias, mas até poucos dias continuavam disparados na frente dos outros estados com relação à pandemia, né? Por que isso? Porque aqui estão as maiores populações, né? As duas cidades mais populosas do Brasil. Aqui estão os maiores fluxos, então é a maior quantidade de gente vindo de fora, né, para cá. Isso tudo faz com que essas duas cidades, né, esses dois centros urbanos, né, essas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, esse conjunto de cidades, né, Rio e as cidades em volta, São Paulo e as cidades em volta, formem as duas maiores metrópoles do país, sejam atualmente os dois grandes epicentros, apesar de ter outros, né, infelizmente, despontando também, né, aumentando aí, tipo Amazonas e tal, mas, né, continua sendo, Rio e São Paulo foram as duas primeiras que começaram a apresentar problemas sérios, né, então tudo isso traz a gente para a história do Brasil, né, da industrialização brasileira e a gente, só para a gente relembrar que foi justamente aqui, entre Rio e São Paulo. Então, indústrias são evento da nossa história e contribuíram para a degradação desse bioma. O bioma é a Mata Atlântica. Tá legal, galera? Então a gente fica por aqui, tá? Esses exercícios são bem diretos, eu escolhi fazer esses pelo vídeo, porque tem outros que incluem mapa, que incluem gráficos e tal, e eu vou fazer com vocês. Na verdade, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já vou ter feito. Então a gente vai ter feito alguns deles em aula, tá? Eu deixei alguns pra gente fazer em aula e separei esses bem diretões, assim, bem específicos para fazer aqui no vídeo, beleza? Boa semana aí para vocês, se cuidem, estudem, tá? Aproveitem e organizem o tempo de vocês para descansar, mas também mantenha aí uma rotinazinha de estudo, que é importante para a gente não perder o pique e pro ano que vem a gente tá com tudo certo aí. Não que a gente só vai voltar no ano que vem não, tá, galera? Mas para que vocês cheguem no terceiro ano sem nenhuma dificuldade, tá legal? Grande abraço a todos. E bom trabalho aí para vocês, bons estudos.